Oi, tudo bem? Você sabe que Jesus ele falava muito por parábolas e analogia. Ele chegava num rapaz, por exemplo, ali na rua e falava assim: Olha, vem, me segue. E o rapaz respondia para ele: Mestre, deixa primeiro eu enterrar o meu pai. E Jesus respondia: Deixe que os mortos enterrem os seus próprios mortos. Ou outra hora Jesus falava assim: Eu sou o pão que desceu do céu, ou eu sou o bom pastor e dou a vida pelas ovelhas. Jesus sempre falava por parábolas. Teve um dia que Jesus estava na sua casa e ele se levantou e foi em direção ao mar e sentou-se ali na praia. E começou a juntar muita gente para ouvir Jesus. Mas foi juntando gente, foi chegando gente, de tal maneira que ele precisou subir no barco. E ele começou a pregar, a ensinar. E a palavra de Deus diz que ele falava muitos por parábolas. Olha só. E ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, se assentou e toda a multidão estava em pé na praia. Estou lendo Mateus capítulo 13. E falou-lhe de muitas coisas por parábolas. Aí Jesus falou sobre a parábola do grão de mostarda e do fermento, da pérola preciosa, do trigo e do joio. E começou a falar do semeador que saiu para semear e começou a falar muitas parábolas. Quando ele terminou, os discípulos o cercaram e fizeram uma pergunta para ele. Falaram assim: "O mestre, por que o senhor fala tanto assim por parábolas? Por que quando o senhor vai ensinar, o senhor usa muita parábola, muita analogia?" E olha só a resposta de Jesus. Eu falo em parábolas porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Mas a eles não lhes é dado. Porque aquele que tem se dará e terá em abundância. Mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Ele está falando de compreensão, de entendimento. Aquele que tem entendimento vai receber mais entendimento. Aquele que tem compreensão das coisas de Deus vai receber mais compreensão. Mas aquele que não tem, até o que não tem, vai ficar minguado, vai perder até aquilo que ele tem, o pouco que ele tem. Porque ele continua dizendo: Por isso lhes falo por parábola, porque eles vendo não vê e ouvindo não ouve nem compreende. Porque o coração desse povo está endurecido e ouviram de mau grado com seus ouvidos e fecharam os seus olhos para que não vejam com os olhos e ouçam com os ouvidos e compreendem com o coração, se convertem e os cure. Olha só o que Jesus está falando aqui. Jesus ele não está aqui separando, fazendo uma elite de espiritual de uma elite carnal. Jesus não está fazendo aqui uma casta superior de discípulos. O que ele está dizendo é: as minhas parábolas, as minhas palavras, os meus ensinos, ele é como um filtro que revela o coração de um verdadeiro discípulo e revela um coração de apenas um ouvinte com coração duro. É isso que Jesus está dizendo aqui. As minhas palavras, as minhas parábolas, os meus ensinamentos, eles revelam o coração de um verdadeiro discípulo submisso, dos apenas ouvintes, passageiros. E por quê? Porque em Hebreus 4,12 diz assim: Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de dois gumes e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e médulas e é apta para discernir os pensamentos e intenção dos corações. Hebreus 4,12. Então Jesus ele não estava só passando informação quando ele ensinava. Ele usava parábolas simples que até uma criança entendia. Mas ele sabia que os ouvintes eles tinham ouvidos, tinham sentimentos, tinham personalidades, fortes ou não, e tinha reações. Então, a parábola de Jesus, ela revela o quê? Que a palavra de Jesus revela? Ela revela o coração dos ouvintes. É como uma luta na nossa vida.
Quando vem uma luta, uma tempestade, uma tribulação na nossa vida, ele revela como está a nossa fé e a confiança no Senhor, não é assim? As parábolas de Jesus, os ensinamentos do Senhor Jesus, ele revela como está o nosso coração. Se é um coração disposto a aprender, se é um coração ensinável, ou se é um coração fechado, duro, preso à dureza, ao mau agrado, como ele diz assim, porque o coração desse povo está endurecido e ouviram de mau agrado. Então não era Jesus que separava quem era discípulo e quem não era. A própria palavra, a própria parábola separava naturalmente quem tinha um coração ensinável, humilde, disposto a aprender, disposto a melhorar, e quem apenas era um ouvinte passageiro que ia receber um milagre aqui e depois ia embora. Simples assim. E por que eu estou trazendo luz a essa passagem hoje aqui? Porque hoje Jesus ele não está pregando fisicamente aqui. Hoje a mensagem de Jesus Cristo ela é pregada através dos seus discípulos. Pessoas que têm uma evolução dentro de si, que querem anunciar o reino de Deus, que querem contribuir para o crescimento da igreja, seja ela um padre, seja ela um pastor, um missionário, um evangelista, apenas um pai de família que quer observar a palavra e gosta de compartilhar, seja no trabalho, seja em casa, seja na rua, ou seja através de um ambiente digital como aqui, que eu estou passando aqui hoje. Então, Jesus não está ensinando fisicamente, mas os seus discípulos estão ensinando isso. Mas o princípio é o mesmo. Os ensinamentos do Senhor Jesus continuam sendo um filtro para revelar como está o nosso coração diante da sua palavra. E a primeira coisa que impede que nós, como Jesus disse aqui, porque aquele que tem se dará e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem será tirado. Essa compreensão, essa abundância de compreensão, esse entendimento, como o apóstolo Paulo fala que nós viemos por um espelho embaçado, né? A gente já conhecemos em parte, mas para a gente conhecer um pouco mais, a primeira coisa que vai nos impedir é julgar o livro pela capa. O primeiro muro que está diante dos nossos ouvidos, da nossa compreensão, é quando nós julgamos um livro pela capa. Foi o que aconteceu com Jesus. Jesus estava num embate com os fariseus e ele diz assim, em João 8,43, olha o que o Senhor Jesus disse: por que não entendeis a minha linguagem? E ele mesmo responde: por que não poderes ouvir a minha palavra? Por quê? Porque o coração dos fariseus, de Caifás e seus pares, estava endurecido. Por quê? Porque eles já decidiram quem era Jesus para eles. Eles já julgaram Jesus pela capa. Quando você julga o livro pela capa, como diz a profecia lá em Isaías, olhávamos para ele e nenhuma beleza víamos nele para que desejássemos. Quando você julga um livro pela capa, a pessoa pode falar o que ela quiser, que você não vai ouvir e não vai compreender. Você decide, esse pode falar de Deus para mim, esse não pode. Quem é ele para falar de Deus para mim? Quem é ele para me ensinar? Quem é ele diante de mim, da minha experiência? Quando nós falamos isso, nós já deixamos de aprender. A palavra de Deus apenas já está revelando quem nós somos diante da própria palavra, como se fosse um espelho. E nós se tornamos igual os religiosos que combatiam Jesus. Isso aí é um beberrão, é um comilão, um amigo de pecador. Porque quando você decide quem é o mensageiro, se o mensageiro é para você, não importa a mensagem. Mas a palavra de Deus não ensina assim. Olha o que a palavra de Deus diz aqui, em 1 Tessalonicenses. Não desprezei as profecias, examinai tudo e retende o bem. 1 Tessalonicenses 5,20. Ou seja, como que é a linha de raciocínio do Evangelho? Você não despreza. Não vou desprezar esse ensino, não. Não vou desprezar
É aquela história de que quem é de Deus ouve a palavra de Deus. É você examinar tudo e retende o bem. Em Atos 17 diz assim: ora, estes foram mais nobres do que os de Tessalônica, porque receberam a palavra com toda evidez, examinando cada dia nas escrituras se essas coisas eram assim. Então, o que o evangelho nos ensina? A não desprezar, a não julgar o livro pela capa. E aqui entra um ponto muito interessante, que é uma observação que eu tenho. Muitas das vezes o que a multidão chama de herege, a história está aí para nos contar. Sempre com o tempo mostrou que essas pessoas falavam em nome de Deus. Todo mundo hoje que é olhado como herege pela sociedade cristã ou pela sociedade judaica lá atrás, o tempo mostrou quem era Jeremias. Porque a verdade, ela não precisa de aplausos, ela não precisa de multidão. A verdade, ela só precisa de tempo para mostrar quem é e quem não é, quem nós somos e quem nós não somos. Quem está falando em nome de Deus com lucidez e quem estava equivocado. Então, a primeira coisa que impede nós de crescermos, de receber essa abundância de compreensão que Jesus está prometendo aqui para os discípulos, é julgar o livro pela capa. Então, quando você ouvir uma palavra, um ensino, uma parábola, você não julgue a pessoa, julgue a palavra. Faça igual os cidadãos de Bereia. Eles olhavam, deixa eu ver se isso aqui bate com aquilo que eu aprendi, daquilo que está nas Escrituras. Esse é o melhor caminho. E a segunda coisa que nós temos que fazer é o que Jesus está falando aqui. A parábola é um filtro que mostra como está o nosso coração diante da palavra dele. O ouvinte, o discípulo de Jesus, ele ouve e ele faz. E aí ele faz uma pergunta: o que essa parábola está querendo mostrar para mim? O que Jesus está me mostrando que eu preciso melhorar, que eu preciso aprender? Ele está falando sobre legalismo. Será que eu sou um legalismo? Ele está falando de superstição. Será que eu sou um supersticioso? Ele está falando de amor ao dinheiro. Será que eu estou amando muito dinheiro? Ele está anunciando, pregando sobre santidade. Será que, como eu estou diante dessa palavra? O verdadeiro discípulo, o verdadeiro ouvinte, ele veste a carapuça para ele. Fala mais, Senhor. Fala mais. É o coração humilde. Bem-aventurados os humildes de espírito. Foi o que Jesus disse. Bem-aventurados os que se reconhecem pobres espirituais, porque deles é o reino do céu. Eu preciso melhorar, é isso mesmo. Não, eu estou assim mesmo. E o ouvinte, ou ele vai julgar o livro pela capa, ou ele vai ouvir e vai embora. Não é que Jesus disse? Aquele que ouve as minhas palavras e a pratica, coloca em prática, eu vou comparar ele a um homem prudente que construiu a sua casa numa rocha, sobre uma rocha, veio a tempestade, bateu com violência naquela casa e aquela casa não caiu. Mas aquele homem que ouve a minha palavra e não coloca em prática, eu vou comparar ele a um homem prudente, insensato, que construiu a sua casa sobre uma areia e quando veio a tempestade, derrubou aquela casa e foi grande aquela queda. Grande, ainda Jesus disse assim, grande. Então, irmãos, eu quero deixar essa parábola aqui para você analisar para a sua vida, né? Como a palavra de Deus, os ensinos de Deus, as parábolas que nos é apresentadas, ela serve como um espelho para mostrar como está o nosso coração diante do Senhor. Se é um coração duro ou é um coração ensinável, se é um coração preconceituoso ou se é um coração disposto a aprender. Amém? Deus continue nos abençoando, tendo misericórdia de todos nós, em Cristo Jesus.